Boa noite, arrancamos este 6 às 9 com uma investigação aos negócios de concessão de águas municipais que se multiplicam de norte a sul do país. O ex-presidente da Câmara de Barcelos e a sua equipa de variação já foram constituídos arguidos. O inquérito aberto pela Polícia Judiciária em 2011 visa também uma funcionária administrativa. Fernando Reis foi intimado a responder perante a Justiça depois da Câmara ter sido alvo de uma inspeção da já extinta IGAL. Em causa está a concessão da água a um consórcio privado que até 2035 tem um lucro garantido de 10,5%, quer os barcelenses consumam ou não a água que tem de ser paga. A dívida do município poderá chegar aos 172 milhões de euros. Neste momento, o Tribunal Arbitral já determinou que a Câmara de Barcelos tem de pagar 36 milhões, mais de metade do orçamento anual da autarquia. Só que este caso não é particularidade única de Barcelos. O 6 às 9 traçou a radiografia do país e concluiu que estes negócios ruinosos e em tudo iguais a uma PPP se estendem até Faro e tem na SOMAG um parceiro contratual constante. Barcelos e Marco de Canaveses, em 2005, concessionaram a água e o saneamento. Em nome do investimento, em nome da obra e da expansão da rede, puseram o setor nas mãos de privados. Nasceram duas empresas. Em ambas, a SOMAG tem participação. No caso de Barcelos, concessionou-se a água por 30 anos. No Marco de Canaveses, por 35. Hoje, as duas autarquias estão a braços com dívidas e problemas. Os presidentes da Câmara já não são os mesmos e os que chegaram herdaram um negócio no qual nem queriam acreditar. Este contrato de concessão é claramente leonino. Não teve em consideração aquilo que era o mais básico, a defesa do interesse público. Só há uma palavra para mim sobre este contrato. É um contrato ruinoso para os barcelenses. É a única palavra que eu vejo para o identificar. Os dois contratos têm milhares de páginas, centenas de artigos e regras a cumprir. Mas há uma em especial que chocou os então eleitos autarcas. Ambas as concessões previam e continuam a prever consumos mínimos de água por habitante. No Marco, 119 litros diários por pessoa. Em Barcelos, 117 litros. E sempre a crescer até 2018, até o máximo de 165 litros. Se as metas não forem cumpridas, ou seja, se a população não consumir os litros estipulados, cabe a cada uma das autarquias pagar o que não saiu das torneiras. Agora é só fazer as contas. Barcelos diz que a média anda nos 70 litros. O Marco garante que não ultrapassa os 80. Como a concessão tem um período de 35 anos, não é? Por cada ano que vai passando, em que os resultados não são aqueles que a empresa tem a expectativa de atingir, isto pode atingir números perfeitamente obscenos. De quanto? 100 milhões, 200 milhões. E ela pode vir reclamar esse dinheiro? E ela pode vir reclamar esse dinheiro. Estão à espera que isso aconteça? A qualquer momento não estamos livres que isso aconteça. Pois, em Barcelos, já aconteceu. O município foi penalizado até final do contrato com cerca de 6 milhões de euros ano até ao fim do contrato, o que prefaz sensivelmente o total de 172 milhões de euros que teremos que pagar até ao fim do contrato. 172 milhões de euros. Os valores já passaram pelo Tribunal Arbitral, que deu razão à concessionária. 36 milhões de euros seriam para pagar já, ou seja, mais de metade do orçamento anual da autarquia, que entretanto recorreu da decisão. Qual é o empresário que não gostaria de ter um negócio que se desse prejuízo a uma instituição pública, nomeadamente a Câmara ou o Estado, pagasse isto? É um bocado típico também daquilo que aconteceu nas autoestradas, nas concessões. Quando uma empresa entra no negócio, porque isto é um negócio, assume um risco. Ora, aqui não há risco nenhum. Eu sei que ou vou vender aquilo que está previsto, ou, se não vender, alguém me vai pagar. As duas concessões vão mais longe e estipulam lucro garantido para as duas empresas. Garantir que durante 35 anos eu vou ter um rendimento de 13% do investimento realizado, independentemente das oscilações que o mercado possa ter, daquilo que é, enfim, as crises financeiras, a banca. E se não atingir? Se não atingir, mais uma vez, é o município que tem que o pagar. No caso de Barcelos, a taxa é de 10,35%.
A RTP tentou ouvir os autarcas que assinaram o documento. Foi impossível contactar Avelino Ferreira Torres no Marco. Já Fernando Reis, de Barcelos, preferiu delegar a sua defesa no atual candidato do PSD à autarquia, que fala de boa-fé na altura de determinar os valores mínimos de consumo. Na altura, o consumo estimado na cidade, portanto, nos locais onde havia rede, que era distribuída pelo município de Barcelos, já estava na casa dos 105, 110 litros, andava por aí. Os consumos eram que estavam previstos pela Águas do Cábado, portanto, que na altura que fazia a distribuição em alta, hoje Águas Noroeste, já andavam todos acima dos 130 litros. O atual presidente desmente. Os estudos naquela altura diziam que o consumo médio de cada barcelense era de 68 litros habitante. O contrato assume 117. Quem conhece o Minho e em especial Barcelos sabe que nós somos muito ricos em água. E, portanto, qualquer casa nas nossas freguesias tem um poço, tem um furo. Manuel Peixoto é um deles. Poderia ter água da rede ou está bem servido com a do poço? Não, estou bem servido. Ainda foi analisada há coisa de um mês ou dois e está boa. Está boa. Não tem interesse em ligar à rede? Não tenho grande interesse. Na freguesia de Faria, Manuel não é exceção. Está aqui o poço. Pronto, e a gente consome alguma água daqui, da companhia também. Mas mais do poço ou da companhia? Talvez meio, para regar preciso, botamos do poço e para a fábrica botamos a companhia. Está brilhada, deixa estar. O casal Ferreira fez a ligação por absoluta necessidade. Porque me obrigaram, senão não me licenciavam a indústria nem a minha casa. De outra forma não ligariam. O mesmo acontece com muitos habitantes do concelho. Tenho poço próprio e evito a água da companhia. Se eles passaram a privados, estragar tudo. Cada vez vemos a água mais cara. A expectativa, penso eu, que de todos os barcelenses é que a água iria baixar. Mas, infelizmente, não aumentou e de que maneira, não é? O executivo que assinou o acordo justifica a concessão como uma necessidade básica para Barcelos. A água e o saneamento. Portanto, era uma necessidade básica das populações que queriam. O orçamento da Câmara Municipal não permitia, em circunstância alguma, levar a efeito aquela frente de obra que foi feita em 3 anos. À delegação de Barcelos da Associação de Consumidores de Portugal chegaram dezenas de queixas. A ACOP relata casos de alegado abuso por parte da concessionária para fazer aumentar os consumos. O que a empresa diz é que as pessoas são obrigadas a suspenderem, interromperem o consumo de águas dos seus poços e passarem a consumir a água da rede pública. O que nós dizemos é justamente o contrário. Eu não tenho que consumir a água da rede pública. Eu tenho o direito de consumir a água da rede pública, que são coisas diferentes. As duas concessões, quer em Barcelos, quer no Marco de Canaveses, não estiveram disponíveis para entrevistas, apesar da insistência. O Marco de Canaveses tenta nos tribunais obter a nulidade do contrato de concessão e evoca uma razão para que isso aconteça. Há todo um conjunto de anexos que a Assembleia e a Câmara nunca tomaram conhecimento. Só o Presidente à época e um ou outro vereador do Executivo, do CDS na altura, é que sabiam exatamente de todo o sentido e alcance do contrato de concessão com os respectivos anexos. Quando chega à Câmara, Manuel Moreira rescindiu unilateralmente o contrato e desceu 30% as tarifas. O Tribunal Arbitral condenou ao pagamento de 16 milhões de euros pelo ato unilateral. Uma decisão que agora está em recurso. Alguns municípios não aceitam esta concessão e criaram um movimento para mostrar ao país aquilo a que chamam um erro. Porque isto vai levar, a pretensão deles é a privatização das águas. E havendo a privatização das águas, meu caro amigo, isto depois só há água para quem a pagar muito bem cara. Isso para quem a tem. Laura, se quiser água potável, tem de ir à fonte. A água para consumos é esta. Portanto, tem que ir buscar... Tem de ir buscar à fontanária. Esta. O senhor vê aqui em garrafões. A água do Rio Boenha, pô, agora vês 3 euros, 2 euros e 10.
Para o resto, Laura não tem outra solução senão usar a própria água do rio. A água do rio, as forças estão todas ligadas para lá, só menos aqui do meu patrão. A do meu patrão não está, mas do meu patrão tem sumidouros. E esta água aqui? Esta água é do rio. Posso ligar? Pode. E como é que ela é, a qualidade dela? Quando o rio cresce, já sabe que a água é amarela, não é? É barragem, vem a água, abre as barragens. Quando não está assim o rio mingadinho, a água está limpinha. Mas é água que vai muita porcaria para o rio. Torrão, freguesia do Marco, tem esgotos a céu aberto. 900 habitantes, ainda longe da civilização. Nós a taxa de cobertura, se está a referir ao saneamento e à água, é zero. Não temos sequer cobertura, é zero. A água traz problemas, dúvidas e suspeições. Um negócio que deixa marcas no território e não só a norte, também a sul, Teresa Nicolau. A água está a dar que falar. De Barcelos a Faro percorre-se o país para perceber que há um contrato de fornecimento de água que levanta dúvidas ao Tribunal de Contas. O ex-presidente da Câmara afirma que era necessário levar o abastecimento de água e o saneamento a cerca de 30 mil pessoas e era por isso também necessário um investimento de cerca de 20 milhões de euros que a autarquia não tinha. O negócio em Faro, realizado em 2005, estabelece-se por uma necessidade. Diz o ex-presidente, esta era uma das piores autarquias do país em saneamento básico. A situação que eu encontrei foi uma situação catastrófica quando cheguei à Câmara. 20 milhões de euros urgentes, mas não grátis. Por ideia de António Vitorino, é fundada a Fagar, empresa municipal com quase metade do património entregue aos privados. No contrato, estabelecido por 35 anos, está consagrado o fornecimento de água, a gestão da rede de esgotos. Fomos vender 49% dos ex-serviços municipalizados como recurso, último recurso de recursos, para responder ao direito básico das pessoas que é terem água e esgotos no século XXI. Começa por aqui a advertência do Tribunal de Contas. O município de Faro, além do investimento em 51% do capital social, disponibilizou à sociedade a parte mais significativa do património que esta dispõe. O investimento de 20 milhões de euros estava previsto para ser feito até 2007, mas nada está concluído. Estamos em 2013. As obras ainda não acabaram, as que foram mal feitas com as estradas tudo esburacado e as lombas, e há centenas de pessoas que vão ficar sem esgotos tratados da rede. O relatório do Tribunal de Contas diz isso mesmo. Encontram-se ainda por realizar grande parte dos investimentos previstos que permitam levar o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais a um maior número de pessoas do concelho de Faro. Diz o atual presidente da autarquia que este é um número apenas estimado, não efetivo. Não há 20 milhões de capital privado investidos para as melhorias e infraestruturas das redes de água e de saneamento no concelho de Faro. Feitas as contas e apenas em 5 anos, o Tribunal de Contas chega à conclusão. O desvio entre a previsão e o resultado líquido das operações, acumulado até ao final do exercício de 2010, ascende a 47,4%. Ou seja, o rendimento previsto não se concretiza. A remuneração dos capitais não é em igual percentagem para o parceiro público ou para o parceiro privado. E, portanto, essa correção deve ser feita na revisão do chamado modelo em que assentou a estrutura de criação da empresa. Macário Correia diz que a empresa ainda está numa fase inicial, que ainda não há dividendos para distribuir, o privado nada recebeu. Mas o Tribunal de Contas estima que até 2039 a dívida possa chegar aos 4 milhões e meio. A água conta outra história ao centro. A concentração urbana esconde a verdadeira divisão entre Louros e Odivelas. A verdade é que esta guerra de água coloca as duas autarquias em trincheiras completamente opostas, numa história que dura há 14 anos. O 6-9 veio perceber, afinal, o que é que se passa. 14 anos marcados por um acontecimento que mudou o mapa do país. Meia hora de fogo de artifício para encerrar o primeiro dia do nascimento do concelho de Odivelas. A elevação de Odivelas ao município traz um novo cenário na divisão e na partilha de território e de bens. Os SMAs, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a empresa da autarquia de Louros fica a prestar serviço a Odivelas até hoje. Quando o processo de partilha ou da criação do município de Odivelas, ficou algo por resolver que foi a partilha dos SMAs. Para Odivelas não é apenas um problema, são muitos.
Houve, a acrescentar a isso, uma degradação muito acentuada do serviço, ou seja, nós chegamos a ter dezenas de cortes em períodos muito curtos de tempo. A troca de argumentos tem radicalizado o discurso entre as autarquias. É mais fácil criticar do que assumir as responsabilidades. Mas Odivelas diz-se apenas cliente de um serviço que não controla. Nós não tínhamos voz ativa, não temos sequer outra condição que não clientes dos serviços municipalizados e tivemos que tomar uma atitude, no fundo, de, pelo menos unilateralmente, resolvemos o problema, uma vez que a população assim nos exige. Canessas, freguesia de Odivelas, conhecida pela sua água, é um dos casos mais polémicos entre as autarquias. Há aqui muitos problemas com a água? Imensos. Muitos problemas, isto cada vez é pior. Como é que faz? Vamos pôr os vales cá fora para apanhar água para lavar a louça. Eu, por exemplo, moro no segundo andar e o meu marido vê-se aflito para tomar banho, tem que se levantar às 5 da manhã. Porque quando começam a movimentação da casa das pessoas, a água não chega lá assim. Se vejo que está a faltar, tiro logo água para o lado, assim para os usos, para as lavagens, porque eu para comer e para beber compro água do garrafão. A freguesia de Canessas, no concelho de Odivelas, é um dos locais onde a população mais se queixa. Ao crescimento demográfico dos finais dos anos 90, acresce uma rede de abastecimento com mais de 40 anos. Ambas as autarquias sabem exatamente qual é a causa da falta de água. Por um lado, é o não dimensionamento das infraestruturas, algumas que têm 3, 4, 5 décadas, e é preciso fazer uma remodelação total, é preciso um investimento brutal para que isso aconteça, e por outro lado, a nível das perdas, das rupturas que vão acontecendo pelo facto de não haver cadastro. A nossa rede é uma rede de cortes permanentes, é uma rede de pessoas e escolas que têm de manhã que não têm, escolas que mandam as crianças para casa, de pessoas que não podem tomar banho, de pessoas que chegam a casa e não podem fazer refeições em casa. Esta é a nossa realidade diária, nós temos milhares de reclamações. Ora, para Odivelas, essa identificação da rede e das necessidades dos consumidores é da exclusiva responsabilidade dos serviços municipalizados de Loures. A Câmara de Loures presta um serviço à Câmara de Odivelas enquanto as partes assim o entenderem. E, é quase uma concessão. Se quisermos é uma prestação de serviço que eles nos fazem, uma concessão, se quisermos, ou seja, nós o que estamos a mudar, se quiser, nós queremos mudar de fornecedor. Carlos Teixeira contra-argumenta, diz que a autarquia de Odivelas não assume as responsabilidades definidas por lei. Tem que tomar posse das infraestruturas que elas são dos serviços municipalizados de Loures. E sem essa posse não pode privatizar absolutamente nada. Nós não queremos privatizar a água, nós queremos concessionar a gestão do serviço. É uma coisa completamente diferente. O ativo estratégico que é a água, que é a rede, mantém-se na posse do município. O direito exigido por Odivelas à autodeterminação sobre o abastecimento de água passa por um simples facto. Odivelas, no seu próprio território, nem sequer define as tarifas da água. Algo que é assumido pelo presidente de Loures. A taxa é igual aos dois municípios. É aprovada em Assembleia Municipal, na Câmara e na Assembleia Municipal de Loures, e não há qualquer diferença. E na Assembleia Municipal de Loures, e porque não Odivelas também? Porque Odivelas não participa, não faz parte da gestão. O acesso à água está consagrado na Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Portugal ainda faz correr muita polémica. Aqui está uma investigação que mostra que, além das autoestradas e dos hospitais, também a água que bebemos está a ser alvo de negócios que dilapidam os dinheiros públicos.